Salve, salve, galera! Hoje eu vou fazer aquela aula para vocês que eu prometi sobre a poesia de Luís Vaz de Camões, né? Um soneto, e esse soneto vai ser o poema que vocês vão encontrar na hora que fizerem a prova, ok? Então vamos a uma boa explicação sobre o soneto e sobre esse poeta. Esse aí é o Camões, e eu queria que vocês se ligassem que o Camões é aquele mesmo cara que escreve Os Lusíadas, né? Os Lusíadas, que foi publicado lá em 1572, aquele poema épico que todos vocês estão trabalhando por conta do trabalho interdisciplinar que estamos fazendo, eu, o Gui, sociologia, literatura e história, tudo junto. E nota que nessa imagem aqui já tem uma tentativa de definição do amor, né? Diz o Luís Vaz de Camões: o amor que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. Essa vai ser uma constante, um dos grandes temas do Renascimento e também do próprio Luís Vaz de Camões na sua poesia, tentar compreender, tentar entender o amor. E como a gente pode perceber nesse pequeno verso aqui, ele vive quebrando a cara porque não consegue definir racionalmente o amor. Mas o poema que vocês têm lá na página 33, a galera que estuda aí com o material do Objetivo, é justamente este aqui. E à primeira vista eu queria que vocês se ligassem da maneira como está dividido esse poema. Tá? A maneira como ele está dividido caracteriza esse poema. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma estrofe, que é o primeiro conjunto de 4 versos, a gente tem uma segunda estrofe, mais um conjunto de 4 versos, e depois a gente tem essas duas últimas estrofes aqui, que tem 3 versos. É isto o que caracteriza o soneto, ok? Então, um soneto é todo poema que tenha 4 estrofes, como esse poema tem essas 4 estrofes, e ele tem, além dessas 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos no começo e 2 estrofes de 3 versos no final. Isso caracteriza o texto de todo soneto. E para a gente se ligar, essa daí é uma espécie de invenção lá do Renascimento. É durante o Renascimento que nasce o soneto. Diversas outras formas poéticas também são reelaboradas, mas o soneto é o mais famoso, tipo de poema mais famoso que a gente vai encontrar ali naquele período. O Camões, ele é responsável por elaborar muitos sonetos, e Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver é um dos mais famosos, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, antes de a gente começar a interpretar, já existe uma leitura que a gente tem de fazer, que é se é ou não é um soneto, se o texto que eu estou lendo ali é ou não é um soneto. No caso, a gente percebe essa divisão dessas estrofes é um soneto e ponto final. Para o segundo ponto que eu queria que vocês percebessem, que vocês também se ligassem muito, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que esse soneto ele é todo rimado. Olha só, gente. Sever rima com doer. Querer rima com perder. Aí, vamos para cá. Sente rima com descontente. Gente rima com contente. Vontade não rima nem com querer, nem com gente, tá certo? Mas aqui tem lealdade. E mais abaixo, na outra estrofe, tem a amizade. Vencedor não rima nem com querer, nem com perder, nem com gente, nem com contente e nem com vontade, mas rima com favor e rima com amor. O que a gente faz quando a gente vê um tipo de texto como um soneto que está rimado desse jeito todo direitinho? Bom, o ideal é que a gente organize essas rimas. Como é que a gente vai organizar essas rimas? É muito fácil. Todo o primeiro verso do soneto, ele tem uma rima que é a rima A.
Sever é a rima A. Nota que não rima com sente, não rima com descontente, rima com o quê? Rima com doer. Eu vou ali e coloco a letrinha A. Rima também com querer, eu vou ali e coloco a letrinha A. Rima também com perder, eu vou ali e coloco a letra A. Não rima com vontade, não rima com vencedor, não rima com lealdade, então não posso seguir. Mas eu tenho 4 versos com essa rima que a gente vai classificar como a rima A. Agora, sente rima com descontente e está no segundo verso. O que que eu faço? Boto a letrinha B ali. Descontente e sente, então, são 2 rimas B. Aqui a gente tem gente, também rima, então vai a letrinha B. Aqui contente, rima, então vai a letrinha B. Quando eu chego ali no terceto é uma estrofe de 3 versos, eu tenho vontade. Ora, vontade é letra C. Lealdade também rima com vontade, é letra C. Amizade também rima com vontade e lealdade, é letra C. E quando eu chego em vencedor, professor, no vencedor eu não tenho nenhuma outra rima, então tem que botar outra letrinha, que é a letrinha D. Vencedor, favor e amor, letra D. Cara, que barbada isso. Ah, é muito barbada. Então, basicamente é fazer o quê? O primeiro verso, ele tendo a primeira rima, eu coloco a letra A do alfabeto e vou atrás para ver se encontro uma sequência lógica. E aqui a gente encontrou a seguinte sequência lógica. Vamos botar aqui para vocês se ligarem como é que funciona isso aqui, ó. Essa primeira estrofe é uma primeira estrofe que está dividida em versos A, B, B, A. A segunda estrofe também tem a mesma divisão, não tem? Ó, é a mesma coisa, A, B, B, A. E quando a gente chega no terceto, professor, vamos ver como é que quando chega no terceto, como é que fica. Nesse terceto aqui eu tenho CDC e nesse terceto aqui eu tenho B, C, D. Era uma espécie de quebra-cabeças dos caras que construíam os sonetos, conseguir fazer um poema que fosse todo organizado. Nossa, professor, mas que preocupação fazer isso tudo rimado. E tu ainda não viu nada. O poema é todo rimado, como a gente pôde ver, ABBA, ABBA, CDC, DCD. Ele é todo rimado, né? E além disso, ele também tem uma outra característica importante, que é a métrica do verso. Cada verso desses aqui, gente, todos eles têm 10 sílabas poéticas, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. 10 sílabas poéticas. É ferida que dói e não se sente. 10 sílabas poéticas. Professor, por que aqui está cortado, professor? Aqui está cortado porque é uma sílaba átona. E essa sílaba átona, no final do verso, a gente não considera. Como ela é uma sílaba átona, eu não conto essa sílaba. Tá? Então, basicamente, é o que acontece nas letras das músicas. Se tu for pensar, o cara canta lá assim, guarda, eu não sou delinquente. Ó, o T ele não declara. Não sou vagabundo. Ó, o do ele não declara. É a mesma coisa que acontece nos versos. A última sílaba do verso é átona, a gente não conta. Tá? Então aí a gente tem um exemplo de versos que a gente chama de versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas. Mais uma novidade desse
período literário que a gente chama de classicismo, né? E que ocorreu durante, adivinha, o Renascimento, que é um movimento muito, muito, muito importante. Então, relembrando, a gente tem uma estrutura poética formada por 4 estrofes e a gente tem versos rimados do começo até o final, seguindo uma estrutura, como a gente pode ver, tá? E isso que a gente ainda nem falou do significado do poema, percebeu? Então, quando a gente vê um poema, gente, quando a gente vai fazer a interpretação de um poema, os primeiros detalhes a gente já faz na leitura sem mesmo ver o texto do poema, ver como é que o poema está organizado. E agora nós vamos falar justamente sobre isso. Amor é fogo que arde sem se ver. O que a gente tem aqui no primeiro verso? Uma metáfora. Uma metáfora. Por quê, professor? Porque ele está dizendo que o amor é um fogo, cara. Fogo. Amor não é um fogo, amor é um sentimento. Ó, ele pegou e já fez uma primeira metáfora. E se vocês forem analisar, o poema todo é construído de metáforas, muitas vezes contraditórias. Vamos ver? Amor é fogo que arde sem se ver, é um fogo que queima e a gente não enxerga. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Nota que em cada um desses versos ele acaba estabelecendo uma metáfora sobre o sentimento amoroso, mas não é só isso. Notaram aqui, ó, contentamento, descontente? Vamos pegar essa expressão aqui. Bom, contentamento, se é contentamento, é coisa de felicidade. Vocês já tiveram algum contentamento descontente? Tenho certeza que não. Isso aqui é o que a gente chamaria de um sentimento de oposição. Nota que o próprio poema do glorioso Camões, ele é todo constituído por oposições, tá? Então aí a gente vai ter uma série de antíteses, uma série de paradoxos, mas sobretudo antíteses para a gente ficar muito ligado. Tá? É dor que desatina sem doer. Isso é o amor na visão dele no primeiro parágrafo, na primeira estrofe. Tá? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. É interessante isso aqui, pessoal, porque aqui, por exemplo, ó, é ter com quem é querer estar preso por vontade. Vocês conhecem algum escravo que gosta de ficar na escravidão? Não tem. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Percebe? Então aqui aparece a ideia de que, apesar de o amor ser todo esse sentimento contraditório, ele frequentemente é buscado, a gente busca. Ó. Então a pessoa apaixonada, ela se rende a esse amor. Essa pessoa apaixonada, ela quer ser escrava. Tá? Então aqui ele coloca isso com clareza. É um sentimento contraditório, o amor, né? Um sentimento contraditório, e por isso que a gente interpreta esse terceto aí como uma espécie de, sabe, olha só como é que é o amor. A gente gosta de estar escravizado ao amor. E aqui tem uma pergunta que ele se faz, né? Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Né? Ele se pergunta no final. O que acontece no final? Então ele pergunta assim, ó, como é que nos corações humanos o amor pode existir? Como é que nos corações humanos pode existir tanta vontade de ficar apaixonado, tanta vontade de sentir amor, se o amor é um sentimento
tão contrário a si mesmo, se o sentimento amoroso é tão contraditório? Então, aqui no final, o que a gente tem é ele de certa forma chega à seguinte conclusão: eu não consigo definir o amor. O sentimento amoroso, ele é indefinível. E essa parte do poema é uma parte do poema importante, porque é aquilo que a gente considera que é a conclusão. O soneto, ele tem uma estrutura parecida com a estrutura da dissertação. Ele tem uma apresentação lá no começo: amor é fogo que arde sem se ver, né? Então apresentou o tema, vai falar do amor. Na frente de cada um desses versos, a gente vai ter, tá? A gente vai ter a palavrinha amor, só que ela tá apagada, é uma elipse. Amor é um não querer mais, que bem, amor é um andar solitário, amor é um nunca contentar-se, e assim por diante. E quando ele chega no final, ele consegue definir, professor? Não consegue definir. Não consegue definir, entre outras coisas, porque o amor é um sentimento indefinível, tá? Até porque aqui nesse momento ele diz, olha só, é um sentimento pelo qual a gente se escraviza e na verdade não deveria querer jamais ser escravo, né? Que ser escravo não é uma coisa muito boa, nem mesmo do amor, tá? Tá certo? Então, essa aula aí vai com certeza ajudá-los a fazer aquela prova, né? Qualquer que seja o problema ali, tenho certeza que é só assistir de novo, e um bom trabalho para todos vocês nessa próxima provinha aí, tá bom, gente? Um abraço a todos e até mais, galera!